Olá, Carla, vocês ligados no Realidades da Safra. Estamos de volta aqui direto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para verificar em loco como é que está a situação das lavouras, dos produtores rurais diante dessa situação climática aqui no Rio Grande do Sul. Dessa vez estamos aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo com a Marinês Scarpini Pens, presidente do sindicato. Marinês, conta para a gente um pouquinho como é que está essa situação de clima. O produtor não tem vivido vida fácil nesses últimos tempos, né? Então, Guilherme, a situação realmente para nós aqui é complicada, né? Nós mais um ano enfrentando nessa questão da estiagem e está difícil mesmo. A chuva promete de vir e passa semana e outra semana. Elas têm sido muito esparsas, né? Não tem sido assim num lugar parelho, né? E está preocupando muito o agricultor. A gente tem andado, fim de semana andamos aí pelas lavouras, aí pelo interior, e assim, está morrendo, né? As lavouras, soja está morrendo, a hora que ele deveria estar granando, né? Deveria estar enchendo o grão, né? Não vai ter essa produtividade. E aí preocupa muito os agricultores, porque tem a questão do endividamento, tem a questão do Proagro, né? Tem a questão das dívidas nas cooperativas, quem faz o troca, né? Então, é muito preocupante realmente a situação para o agricultor nesse momento. A gente tem, nesse momento, alguma estimativa de perda, alguma estimativa de prejuízo que a gente já consegue apontar, Marinês? Olha, já se fala em 30%, 40% de perdas, né? Aqui a gente já solicitou aqui para a Emater do município estar fazendo esses laudos, esse levantamento. Claro que não é em todo município, né? Tem regiões que têm pegado chuvas com mais frequência, mas em outros lugares assim, a gente vê que já a produção está morrendo, né? Está enrolando a folha, ali está se perdendo mesmo. Municípios aqui próximos já estão encaminhando decreto, Coxilha, Ernestina, né? Então, a gente, na região, em alguns lugares ainda não é tão crítico, mas as chuvas têm sido muito poucas, não é em todos os lugares que chove. E quando chove, é muito insignificante, né? 5 milímetros, 10 milímetros, isso é muito pouco, né? E com uma temperatura elevada como ela está hoje, esse calorão, né? Essas ondas de calor aí, isso prejudica mais ainda, né? Porque a planta, um pouquinho em alguns lugares onde tem uma umidadezinha, se vai, né? Então, a situação é complicada. Nós estamos organizando aí a nível de movimento, de regional, de FETAG, né? Da nossa federação, uma mobilização agora para o dia 17, e aqui nós vamos estar se reunindo em Não Me Toque, justamente para buscar, então, que o governo olhe para a situação, né, que acompanhe, que seja mais eficiente em atender os agricultores, né? Aí a gente aponta também as regras do Proagro que foram editadas nas últimas resoluções, aí elas são muito prejudiciais para os agricultores, né? Então a gente pede a revogação dessas dívidas. Até porque, né, Marinês, não é o primeiro ano que o produtor aqui do estado, aqui da região, enfrenta dificuldades, né? Já são safras consecutivas de problemas, né? Sim, são 3 anos que a gente enfrentou estiagem. O ano passado nós tivemos a questão das enchentes também, né? Agora mais um ano de estiagem. Então, o agricultor que prorrogou que colocou para frente as suas dívidas, as suas coisas, ele nem honrou ainda aqueles compromissos e ele já está complicado de novo nesse momento, né? Então e aí, como eu vinha dizendo das regras do Proagro, né, que se elas se efetivarem, se elas não forem canceladas, ela vai excluir muita gente e vai excluir da questão da pessoa poder fazer um novo financiamento, porque elas vão excluir do Pronaf, né? Então não vai poder financiar, o Pronamp também. Então é muito complicado. A gente está pedindo essa revogação dessas medidas aí, como também aí uma securitização, prorrogação. Já começamos agora já a negociação, sabemos que tem regiões no estado que estão piores que a nossa aqui, mas a gente já começou essa ação agora, porque a gente sabe que tudo é muito moroso, tudo é muito demorado, né? E a esperança que nós tínhamos era que não se concretizasse essa estiagem, né? Mas ela está vindo para atingir, né, muitos produtores. Toda essa situação, se a gente pensar para frente também, Marinês, pode até tirar muita gente da atividade, né? Tirar muito trabalhador do campo. Certamente, porque inviabiliza, né? Se ele não pode financiar, não tem recurso, porque ele não colheu, não teve produção, não pode financiar, como é que ele vai continuar, né? É difícil, é muito difícil. Então, a gente sabe que o agricultor sempre trabalha com essa expectativa do tempo, né? É uma coisa assim, nós sabemos plantar. Sempre vamos plantar na esperança de colher.
E a gente sabe que tem a questão das intempéries, né? Chuva, seca, coisas que atingem a nosso meio. Mas a gente sempre tem esperança. Mas não, precisamos de auxílio, né? Precisamos de ajuda, né? Porque senão fica muito complicada a situação. E depois não é só o produtor que acaba se endividando. As cooperativas que financiam ele também dá problema, né? Para quem vendeu para ele, né? Então a gente precisa que o governo olhe com atenção para o setor, né? Subsidie, né? Como existe em outros países, né? Subsídios mais robustos para a agricultura. Porque se tirar o agricultor parar de plantar, quem vai produzir, né, os alimentos? Sabe que para ter alimento na mesa de todo mundo, alguém precisa plantar, né? Alguém precisa colher, e esse alguém é o agricultor, né? Então, precisa ser olhado com muita atenção. E a gente destacou bastante essa situação para a soja, mas tem outras culturas, outros cultivos aqui da região que também estão sofrendo, né? Certamente, o milho da safrinha agora, principalmente o pessoal que está preparando para tirar a silagem, né, para o gado de leite, né, está problemático, né? A questão das hortaliças, onde você não consegue ter uma irrigação suficiente, os açudes começam a secar, começam a ter dificuldade para isso também, né? E aí esses produtores até, às vezes, precisam de até mais auxílio do que aquele grande produtor, o grande produtor de grãos, né? Porque sempre o maior plantador, ele sempre tem uma certa reserva, porque ele já tem uma lavoura maior. Agora, o agricultor menor, ele trabalha sempre, né, em cima é difícil sobrar muito, até porque, como nós falamos assim, nós somos a única categoria que nós não colocamos preço nos nossos produtos. Quando eu vou vender, eu pergunto quanto me paga. E quando eu vou comprar, quanto custa. Né? Os insumos, tudo é quanto custa. Né? Então, assim, a gente não tem muita margem para dizer assim, não, eu quero tanto e vou vender por tanto. Não é assim. É um mercado global que manda nos nossos produtos, né? As commodities. E o mesmo leite, quem comanda são as indústrias que recebem, oferta, procura, tem tudo isso. Né? Então, não é assim tão simples da gente pôr preço nos produtos, né? Então, é complicada a situação, né? Se não produz, como é que eu vou me manter lá no meio rural? Como é que eu vou continuar produzindo, né? Os insumos para produzir sempre, tudo aumenta, né? Tudo aumenta, né? E os produtos que a gente produz nem sempre, né? Sempre, né? É época de safra, baixa o preço, né? Ganhar um pouquinho mais quando está no entremeio, mas aí também eu vou produzir menos, né? Então, a situação é sempre... não é tão simples, né? Sempre tem essa lei da oferta, da procura, o que está produzindo mais, o que está produzindo menos a nível global, importação, exportação, mesmo leite, né? O ano passado a gente passou por problemas aí com importação de leite aí das grandes indústrias e aí o nosso produto aqui não tinha valor, né? Então, é tudo isso que tem que ser olhado com muita cautela para poder manter o agricultor no meio rural, manter ele produzindo. Porque é uma coisa que eu sempre digo assim, se o produtor para de produzir, é difícil que um outro setor vai assumir esse espaço, né? Mas o agricultor, se ele parar de produzir e vender a sua propriedade e ir embora, ele vai para um outro lugar, geralmente ele consegue um trabalho, alguma coisa, né? Mas lá produzir não é tão simples, né? Então nós precisamos manter os agricultores, incentivar para que a gente tenha sucessão rural, para que jovens, para que outros venham, invistam, né? E se não, assim, com essas dificuldades, é difícil quem queira investir, né? Quem queira continuar, né? Embora o alimento, eu sempre digo assim, é uma questão certa, né? Produzir alimento, produzir, seja na área de animais, né? Bovino, leite, aves, frango, ovos, né? Hortifruti, grãos, sempre vai ser necessário. Essa é uma cadeia que ela não pode parar, porque as pessoas precisam do alimento, né? Mas fica tendo menos pessoas para produzir, se torna mais caro, porque aí precisa mais mão de obra. Quem vai fazer essa mão de obra, né? Então é importante manter quem está lá, quem tem vocação, quem gosta da atividade, né? Então precisa olhar para isso, né? Esse é um trabalho que nós fizemos aqui do sindicato, tentar sempre buscar melhor qualidade de vida para o agricultor, para eles permanecer no meio rural, tentar incentivar os jovens, tentar trazer a diversificação nas propriedades, porque se uma atividade não... tu precisa ter várias vezes atividades lá no meio rural para poder manter, porque se um ano está ruim, você tem uma outra coisa, você tem que ter um pouco de diversificação para poder fazer um equilíbrio
das contas, né? Não dá para ficar só numa atividade, só em uma coisa. Inês, muito obrigado por receber a gente aqui na sede do sindicato. Se você quiser deixar algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço, né, vocês estarem aqui, né, a gente vem de longe conversar conosco aqui, agradecemos a oportunidade, né, e peço assim, ó, que as pessoas tentem compreender melhor o que é mesmo agricultura, né, porque às vezes existe uma falácia aí, né, o agro, porque está muito bem, porque não sei o quê. Então, que as pessoas olhem e entendam que precisa, o agricultor é uma categoria muito especial e precisa ser olhado de uma forma especial, porque para chegar lá na gôndola do mercado, seja alface, seja o feijão, seja o leite, passou pela mão de alguém, passou por um agricultor. Né? E muitas vezes não é ele que fica com aquele lucro todo do mercado, né? Geralmente ele é o que menos fica. Então, que as pessoas pensem nisso e que os governos, né, auxiliem, deem mais subsídio para os agricultores.